No poderoso nome de Jesus, nós viemos até a Tua presença hoje para Te bendizer, Jeová, para Te render graças, Jeová, para apreciar-Te, Jeová, por este maravilhoso e poderoso dom, este presente que é Jesus, que Tu liberaste, Jesus, e Tu o enviaste todo o caminho para andar nestas ruas poeirentas, as nossas ruas lamacentas, proclamando o reino de Deus que se aproxima. Obrigado por Te ocupartes e Te preocupartes com o povo da terra, o Teu povo, Jeová. Eu Te peço hoje, poderoso Pai, que enquanto nós começamos este culto, que Tu sejas glorificado aqui. Nós vimos a Tua glória, nós vimos a Tua glória descendo e tocando os Teus servos, procurando por eles e repousando sobre a coroa das cabeças deles. Isto é astronômico, Jeová. É espantoso. Confunde esta geração. Mas para que eles possam saber, meu Pai, que o Messias está vindo e eles possam se preparar e de uma forma um glorioso caminho para a gloriosa vinda do poderoso Rei Jesus. Poderoso e tremendo Messias, atraindo as suas almas, as almas das nações, para o poderoso Cristo de Deus. O Cristo do céu agora está vindo, para que eles possam agora soltar as suas ferramentas e comecem a preparar um caminho ungido para a gloriosa vida do nosso Senhor Jesus. Obrigado pela segurança nas estradas, para o povo que viajou durante a noite e aqueles que ainda estão vindo agora para o culto desta noite de amanhã. Obrigado, Jeová, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Jesus é Senhor. Eu quero reconhecer a presença do Conselho dos Bispos aqui, juntamente com os arcebispos, com o arcebispo Sênior e outros bispos e o arcebispo da Uganda, pastores da Uganda e muitas nações estão aqui. A Alemanha está muito bem representada aqui. Aleluia. Minha própria filha, a bispa de Berlim, a bispa, obrigado, bispa Júlia Brokes. And she's very busy transmitting and updating the Brazilian and speaking in the mighty name of Jesus. May the Lord bless you, Pastor Luceno. From Sao Paulo, the Lord bless you for the great work you're doing. Over 75,000 people tuned in. Zaidi ya watu 75,000 wanasikiliza. 75,000. I want to thank also my brother Professor Joe, a very senior professor.
professor from South Korea. Na pia ningependa kumshukuru binti Quero wangu agradecer a professora Cho, minha filha da Coreia do Sul, South Korea. da Universidade da Coreia do Sul. She's given her life to transmit this Ela está message to the dando Korean a sua people vida and the para Chinese people. transmitir esta mensagem para o povo da Coreia e para o povo da China. Profesa Mzee. Leaving her office and coming to translate Deixando this o trabalho dela message. para vir traduzir esta mensagem diretamente do trono. Kubwa kutoka katika enzi. And also my daughter from Geneva, Na pia binti wangu kutoka Geneva, Yvonne Oge. Yvonne Oge. Merci beaucoup. Asante sana. Merci. Asante sana. Obrigada, pastora Yvonne Oguei de Geneve, da Suíça. Estou muito abençoado que você está aqui. Je suis très très content. Thank you indeed. Asante kweli kweli. The Lord bless you. Then we have O Senhor nos Mishmil abençoe. my own son. Então nós temos Mishmil aqui, meu filho. Thank you for coming. Obrigado por vir. This is your home, my son. Thank you. Este é o seu lar, meu filho. Obrigado por vir. Everything to me that you come. Thank you indeed. Obrigado. Kwamba unakuja. And I saw also my daughter Wakili Kimeto. I don't know that she's still around. Na nilimwona binti wangu pia wakili Kimeto. I just want to recognize you, my daughter, in the name of Jesus. Nilitaka tu kutambua binti wangu In the kwa jina la Yesu. mighty attorney and law. Yeye ni mwanasheria. Wakili kabisa, mwanasheria kabisa. Wakili kabisa, mwanasheria kabisa. Of course, we are very senior lawyers here too, doctors, directors, medical officers. O profeta do Senhor está dando as boas-vindas para todos que estão presentes, os profissionais que deixaram seus trabalhos para estar As I finish this greeting, Enquanto eu termino este cumprimento, eu quero terminar apreciando as pessoas que tocaram o saxofone e os metais. Thank you so much. I don't know where you are seated, but the Lord bless you wherever you are. Thank you so Senhor, much. abençoe vocês onde vocês I've estiverem. communicated with Senior Deputy Archbishop Jeremiah Chaka. Je, mmewasiliana na naibu askofu mkuu Jenerali Chaka. Thank you indeed. The Lord bless you. Asante kweli kweli, Bwana ananena na kanisa. Então ontem nós vimos que o Senhor está falando com a igreja. E Ele está falando com a igreja Powerful way. de uma forma muito And poderosa. as the Lord is speaking with the church, Enquanto o Senhor está falando com a He is igreja, summoning the attention of the church Ele está chamando a atenção da igreja to the supremacy of our Lord and Savior Jesus Christ. para a supremacia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Exalting His name, exaltando o seu nome, establishing His authority, estabelecendo a sua autoridade centralizing His mission e centralizando a sua missão in your hearts nos seus and corações globally. e globalmente. And so this is one of those very powerful, awesome times in the church. Então, este é daqueles muito poderosos, maravilhosos tempos na When igreja, the cloud of God quando a nuvem de Deus is inside the house of está the Lord. dentro da casa do Senhor. I think there is no better time in the history of the church E eu creio que não há um tempo melhor na história da igreja than this type of hour in the church. do que este tempo e esta hora na Look at igreja. this hour. Porque nesta hora, The Lord Himself o próprio Senhor is now shepherding the church of Christ. agora está pastoreando a igreja de Cristo One direction, one and only one e direction. guiando-os para uma única direção, The glorious kingdom em of God. direção ao glorioso reino de Deus, Towards heaven, em direção ao céu, towards the city of New Jerusalem, em direção à cidade da Nova Jerusalém, the home of the righteous. o lar dos justos. Yes, indeed. Sim, There's no other verdadeiramente. time like this that the church has seen. Não há um outro tempo como este que a igreja tenha visto. Yesterday, as the Lord was conversationing with you, E ontem, enquanto o Senhor estava conversando com vocês, He was championing one very important aspect. Ele estava focando em um aspecto muito importante.
of the Lord to sanctify the church. A missão do Senhor de santificar a The Lord igreja. said here yesterday, E o Senhor disse aqui ontem, the sanctification a santificação absolutely é absolutamente central in the life of the church. na vida da igreja. Is absolutely central É absolutamente in the central heart and the soul of the believer. no coração e na alma do And the crente. Lord drew your attention to the fact that E o Senhor chamou a atenção de vocês para o fato de the que importance of this event, da sanctification, importância deste evento, santificação, is demonstrated and illustrated ele está demonstrando e by the ilustrando fact that the entire Bible is devoted to it. para o fato de que toda a Bíblia é devotada a isto. And I say E eu disse that given that the entire Bible from the book of Genesis to Revelation que toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis até is Apocalipse, committed to one single principle. está comprometida com um único princípio. Cada escritura que você lê está apontando assim. It is you. É você, It is you, Jesus. és tu, Jesus. The Lamb of God. Tu és o Cordeiro de Deus. Glory of God. Tu és a glória de Deus. Tu és o Rei dos Reis, o Redentor, o Salvador, o Conselheiro, a Palavra. Tu és o Rei de toda a criação. That every scripture Que todas as Escrituras humanity está apontando para a humanidade. the supremacy of the Messiah. A supremacia do Messias. Quão maravilhoso. Serve such a powerful God Servimos um Deus tão poderoso that even defeated death. que até mesmo derrotou a morte. Oh, a morte é tão fraca. Cannot even create a little baby. O diabo é tão fraco, não pode nem criar um bebezinho. Our God Entretanto, o nosso Deus, ele derrotou a morte e ele ressuscitou. E ele agora está visitando a igreja. mighty hour. Que hora tão poderosa. So this is such a historic moment Então este é um momento tão in the histórico life of the believer. na vida do crente. Many nations, Muitas nações, muitas gerações, many crops of the church. muitas colheitas da igreja, Different zones, different times diferentes tempos e zonas passed by. vieram e passaram. They were longing to encounter this hour in the church. E eles ansiavam por encontrar esta hora na igreja. Before I go very far, I want to recognize some very senior doctors I've seen there. Antes de continuar, eu quero reconhecer alguns médicos muito importantes From aqui. Avenue Hospital, my son. Asante kutoka Avenue Hospital mwanangu. Doctors from Tenwek Hospital are here. Thank you. Os médicos Musonye, Chichi, all my sons, and daughters. são todos os médicos. O profeta do Senhor está pedindo que todos os médicos se levantem agora. They're the ones that verify the miracles before the healing and São eles que verificam os milagres antes e depois. São estes médicos. E eles disseram, Winibet é uma maravilha. Que o Senhor os abençoe. Winibet era a mulher que não tinha útero e o Senhor deu um útero para ela. O Senhor está falando sobre a vida do Messias e no processo, repentinamente, agora a santificação tornou-se a chave. E o Senhor disse, santificação é ser liberto do pecado. Que seria este um processo poderoso para a igreja que anseia por entrar. Ele diz ser separado para Deus, para o serviço dele. E nós vimos que a santificação tornou-se o processo
que te prepara para o serviço, para a obra, que te prepara para a eternidade. Então foi enfatizado ontem que para todos os que querem entrar no céu, a santificação é obrigatória. E eu disse que o próprio Senhor, a posição dele sobre santificação, ele diz: sejam perfeitos, porque eu, o Senhor, eu sou perfeito. Então ele diz: sejam santos, porque eu, o Senhor, eu sou santo. E ele diz novamente: sejam santificados, porque eu, o Senhor, eu sou separado. Aleluia. Então, este é o momento da realidade na igreja. E é um momento abençoado na casa do Senhor. Bom, nós temos hoje um sermão muito longo. Eu sei que ele ainda vai se estender até amanhã. E na próxima sexta-feira, no próximo sábado, no próximo domingo. Aleluia! O Senhor está na cidade. Então, ontem nós vimos de uma forma muito, muito poderosa que quando o Senhor determinou-se, quando ele determinou-se, começou a santificar a igreja, ele se tornou totalmente imparável. Ninguém podia pará-lo. Por quê? Quando ele decidiu santificar a igreja, que ele liberou, ele liberou o tesouro do céu. O nome dele é Jesus. Ele liberou o amado do céu, o único príncipe da coroa, o príncipe do céu. E ele o enviou a vocês para que um dia, depois de completar a sua missão, você possa vê-lo. Você possa ver o glorioso e eterno reino do céu. Então ontem eu comecei uma jornada com vocês. E eu disse: é uma expedição, é uma viagem, começando no livro do Gênesis, passando através da Escritura e finalizando em Apocalipse. E tudo isto unido, junto, você só ouve uma coisa: o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o glorioso Cordeiro de Deus, a única esperança para o mundo. E hoje eu vou recapitular um pouco sobre isto, para trazer todos a bordo na mesma página, para que vocês possam ver por si mesmos que certamente o Senhor ama o mundo e Ele nos enviou Cristo Jesus. Então, nós vimos no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que o Senhor falou lá. E quando ele falou em Gênesis 3:15, tornou-se um evangelho potente, com máximo poder.
of the Bible together. E ele resumiu toda a vida da Bíblia junta. Man had fallen Quando o homem tinha caído and hope had dwindled, e a esperança tinha acabado, had really gone down. e realmente desceu, There was no hope. o homem caiu e não havia esperança. Place of the fall. Então, naquele lugar da queda, naquele jardim da queda, The Lord said, o Senhor disse: we will sort it out right here before we make one step out of it. nós vamos resolver isto bem aqui antes de darmos um passo. Isn't that a mighty God? Este não é um Deus poderoso? E então, ele deu esta tremenda escritura que nós lemos ontem, Genesis chapter 3. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Just reading it for the sake of the new people that E eu vou ler novamente por causa das novas pessoas que vieram hoje e as novas cidades que estão sintonizadas. na watu wageni ambao wamefika leo hii. I greet you and I bless you, my sons. Eu saúdo e eu os abençoo, todos vocês, meus filhos. Beti na McDonald na kikundi chako. That was very tremendous worship. Thank you for those powerful keys. Obrigada por este tremenda adoração. Estas teclas, essas notas foram muito Genesis poderosas. chapter 3, verse 15. Então, Gênesis capítulo 3, versículo And he 15. says this. E então ele diz isto. Hallelujah. Aleluia. The potent gospel O evangelho potente is salvation. que resume a salvação. He says here, Ele diz aqui: and I will put enmity e eu porei inimizade between you and the woman, entre você e a mulher, between your offspring and hers. entre a sua descendência e o seu descendente. The other version say, Agora, outra versão diz: entre você e a mulher porei inimizade, and between your seed e, and em, her seed. e entre a tua semente e a semente dela. E aqui ele diz: Again, between Novamente. your offspring and hers. entre a tua descendência e o descendente He will dela, crush your head. ele esmagará a tua cabeça. You can also just add, atasanga kichwa lako. Atasaga. Ele esmagará. Esmagará a sua cabeça. Será um golpe fatal? Sim. Esmagará a tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E eu disse That if you look at that conversation, that powerful prophecy promising the Redeemer, se você olhar para esta conversa, esta poderosa profecia a respeito do Redentor, então você vê que ele terminou já tudo aqui, nessa escritura. Em outras he gave palavras, the narrative of Christian salvation. ele deu a narrativa da salvação cristã e da libertação da salvação. Em outras palavras, Also set up a standard for Christian salvation. ele também estabeleceu um padrão para a salvação cristã. And by so doing, E ao fazer isto, he said the offspring ele disse: o descendente, of the church is o descendente da igreja, that of the devil. o descendente de Cristo e o descendente do diabo. Eles seriam inimigos permanentemente e eternamente. Então, imediatamente. You see anything else enemy. Então, tudo que você vê, You look at and you perceive that this is enemy. então, para tudo que você olhar e você perceber, este é o inimigo, Enemy himself. começando pelo próprio inimigo. Any other human being or system that is behaving like they have alliance E qualquer outro inimigo, advance his agenda. qualquer outro ser humano ou sistema que é um representante, que representa o inimigo, que tenta impedir e bloquear a agenda de Deus, inaendeleza ajenda ya uadui. Anything you perceive to be enemy, tudo que você percebe, discerne que é o inimigo, now put
put on one side. você agora tem que pôr de lado. E ele diz There must be enmity between you and that que tem que haver inimizade entre você e este sistema, entre você e aquela pessoa, entre você e o que quer que seja. Haverá inimizade. Eu estou dizendo, the manifestation of the enemy. qualquer que seja a forma em que o inimigo se manifeste, e pecado, o pecado e Satanás. Então ele está dizendo, You will investigate it, se você realmente investigar isso, probe it properly, thoroughly. e você examinar apropriadamente, completamente, Find out that a certain dressing is advancing the agenda of the enemy. A certain e dressing. você descobrir que alguma veste, por exemplo, está avançando a agenda do inimigo, então ele diz, As far as his church is concerned, no que concerne a igreja dele, that is an enemy. isto é um inimigo. Enmity between the church E and deve haver inimizade entre a igreja e aquilo. somebody understanding me. Alguém está me entendendo? Ele está dizendo, In that potent gospel, Genesis 3:15, neste evangelho potente, Gênesis 3,15, at that place, naquele lugar, he also set up the standard for salvation. ele também estabeleceu o padrão para a salvação. Separation Em outras palavras, with separação the Christian entre o cristão and Satan. e Satanás, Born again entre os nascidos de novo and sin. e o pecado. Aleluia! What a gospel. Que evangelho! Genesis 3:15. Gênesis 3,15. And inside there is also the cross. E também lá dentro está a cruz, quando ele The diz devil would strike the heel of the seed of the woman. que o diabo feriria o calcanhar da semente da mulher. That was the cross. Yesterday, Isto ele está falando da cruz. Ontem eu comecei a ler para vocês, when Melchizedek came in his horn, quando Melquisedeque veio e os chifres dele ficaram presos nos arbustos. zilikuwa zimekamatwa katika kichaka. you could see the cup of suffering. Você podia ver a taça do sofrimento no Getsemane. Travail and pain and sorrow. A taça do trabalho, do penoso trabalho, da agonia, da miséria, do sofrimento do Senhor no Getsemane. That scripture we read. Naquela from Genesis escritura 22, que nós lemos ontem, em Gênesis 22, quando o carneiro estava com seus chifres presos naquele arbusto espinhento. And so the Lord is using this Então, o Senhor está usando esta preciosa escritura to ask the church of Christ world over. para perguntar para a igreja de Cristo em todo o Church of Christ. a igreja de Cristo, Since you received Christ Jesus as Lord, desde que você recebeu Cristo Jesus como Senhor, really separated você realmente separou, from the serpent você se separou da serpente and the seed of the serpent. e da semente da serpente. Have you really separated from Você sin? realmente se separou do pecado? Because we are now seeing Porque agora nós estamos this vendo scripture que esta escritura, highlights ela enfatiza, ela ressalta separation. separação. Separation from sin. Separação do pecado, Separation from evil. separação da perversidade, separação da iniquidade, separação do mundo, separação da corrupção, separação da decadência moral. E, consequentemente, esta escritura, pelo seu próprio mérito, esta escritura, Genesis 3:15. Gênesis 3,15, This scripture says esta escritura diz sanctification. santificação, 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 separação. Hallelujah. Aleluia! And so we saw Então nós vimos, that inside this scripture, where God for the first time dentro
esta escritura, que dentro desta escritura onde Deus pela primeira vez, foi quando Deus pela primeira vez prometeu o Salvador do mundo. E há todo um processo depois que esta escritura foi estabelecida. Todo um processo que desenrolam outras escrituras que estão apontando para a mesma mensagem, para o mesmo Messias, para o mesmo glorioso Cordeiro. Aleluia. Aleluia. E ele diz, e esta escritura aqui, o poder daquela promessa, quando o Senhor prometeu e disse, um Salvador, e ele disse que finalmente, mesmo que a serpente vai ferir o calcanhar dele, mas a semente da mulher, a semente de Abraão, finalmente iria esmagar a cabeça da serpente, iria esmagá-la e estaria tudo acabado. Ele não existiria mais, a ponto de que quando você vê no livro de Apocalipse 20, 19, ele não serve para mais nada. Ele simplesmente pegou ele e lançou no lago de fogo. A terminação, a liquidação do diabo está naquela escritura. A terminação, o fim do diabo, o final dele. Gênesis 3:15. Que escritura poderosa. E lá dentro, a cascata. Então o Senhor está dizendo que o padrão para você poder dizer que é nascido de novo está bem ali, separado das trevas, separados do pecado, separados do mal. Aleluia. A escritura que liquida o diabo é Gênesis 20, 10. Então nós vemos também que dentro desta escritura o Senhor assume a vitória que Ele pronunciou lá e compartilha com a igreja. E Ele diz, sobre esta escritura eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno não vão mais prevalecer sobre a igreja. Então é uma maravilhosa realização de que a vitória está em nossas mãos. Aleluia. Então eu estou apenas resumindo o que nós vimos ontem, mas eu quero trazer para vocês algumas coisas que estão agora continuando. Mesmo depois deste tremendo pronunciamento em Gênesis 3:15, nós notamos e fazemos a seguinte observação. Coisas que nós observamos, que desde então o diabo também tornou-se mais feroz. Isso não significa que ele derrota a igreja, mas nós podemos observar. E olha isso agora. Eventualmente, a semente da serpente. A semente da serpente, ao longo do tempo, ela fez uma transmutação, uma modificação, e então se tornaram humanos.
Alguém está andando comigo? Repentinamente, há toda uma humanidade que está avançando, fazendo avançar a agenda da serpente. E eles agora estão seguindo como os descendentes da serpente, a não ser que eles se arrependam e atravessem para o lado de Jesus. Eles estão avançando o mal, a iniquidade. Vocês sabem disso, eles estão trabalhando para isso. Então ele está dizendo que você pode essencialmente ver a partir daquela escritura de Gênesis 3:15 que há duas humanidades, toda a terra é dividida em dois. Há aqueles que estão aqueles que estão na indústria do pecado e eles estão fazendo avançar a agenda do diabo. E eles estão lutando contra Cristo. Qualquer pessoa que está lutando contra Cristo cai nesta categoria do inimigo. E em uma outra geração, uma outra humanidade que veio de Abel, a partir de Abel. Então veio todo o caminho até chegar em Cristo Jesus. É a igreja, são vocês que apoiam Jesus, que amam Jesus. Vocês estão do lado de Jesus, vocês servem Jesus, vocês estão fazendo avançar a agenda dele. Mas tem que haver uma separação. Ele diz isto. Então, antes de olhar para a coluna da qual nós vamos falar hoje, permitam-me tocar em uma coisa que eu disse, como que Satanás tem se tornado mais agressivo. And how the Lord, I'll come to that also, how the Lord has smashed him out. E como que o Senhor o esmagou. O Senhor veio e o esmagou. O livro de João 8, 44, esta é a exposição da palavra. João capítulo 8, 44, ele diz o seguinte, 44 até 47, ele diz, é João capítulo 8, versículo 44, ele diz, estas são as palavras do próprio Senhor. Ele diz, vocês pertencem ao vosso pai, o diabo, e vocês querem carregar os desejos do vosso pai, porque ele é um assassino desde o princípio, e ele não se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, ele está falando a sua própria língua. Ele diz, porque ele é um mentiroso e o pai das mentiras. Versículo 45. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Então você vê que o próprio Senhor Jesus, sabendo muito bem deste desenvolvimento que está acontecendo, ele agora está posicionando, ele está dando um passo à frente e dizendo abertamente que há pessoas agora, que há pessoas que são adequadas
como chamadas de semente da and serpente sin, e do pecado, darkness, trevas, evil, mal, wickedness iniquidade, e tudo isso. should really have nothing to do with the house of the Lord. Estas pessoas, na verdade, não têm nada a ver com a casa do Senhor. Should not have anything to do with the church of Christ. Não deveria ter nada a ver com a igreja de Cristo. Hallelujah. Aleluia. And so the Lord is saying, Então o Senhor está dizendo the thermometric test, the barometric test for que o salvation, teste barométrico do Senhor é a separação. that if you say you're born again, you must be separated from darkness. Para você dizer que você é nascido de novo, você tem que ser separado das 2 trevas. Corinthians, 2 Coríntios, chapter 11, verse 14. capítulo 11, versículo 14. 2 Corinthians 11, 14. 2 Coríntios 11, 14. Say, and no wonder, Ele diz: for Satan não é de se himself admirar has que o próprio as an angel of Satanás, light, ele vem como anjo de luz. Kwa kuwa hata shetani mwenyewe hujigeuza aonekane kama malaika wa nuru. these are developments that have taken place ever since Genesis Estes 3:15. são desenvolvimentos que acontecem em Gênesis 3:15. Essas são as observações. Tunaweza tukayaona. That ever since then, the devil has become more scheming. Que desde Creatures então, who are advancing the agenda o diabo of Satan. Tem se tornado mais esquemático Kuna wahubiri ambao wanaendeleza agenda ya como shetani. filhos de This Satanás. scenario in the house of the Lord. Até que você atinja este cenário na casa do Senhor. Amados, a tradutora de Ephesians alemão está aqui do meu lado. Hoje, muito difícil. Efésios, how scheming Satan has become ever since he was given that judgment. mostrando como que o diabo se tornou mais astuto. Tangia wakati ule hiyo hukumu ilipitishwa kwake. In Genesis 3:15. Em Gênesis 3:15. Now Ephesians 6:11 says, Agora, Efésios 6:11, ele diz. it says, put on the full armor of God, Ele diz: revestivos de toda a armadura de so that Deus, you can take a stand para que against the vocês devil's possam scheme. resistir contra os esquemas do diabo. So he also gave an antidote. Então ele também dá um antídoto. Dawa. He gave the way of overcoming all that you see today. Ele dá a forma de como vencer tudo que você vê hoje. And so this is Aleluia. the conversation we were having yesterday. Então esta é a conversa que nós estávamos tendo ontem. Yesterday we also saw E ontem nós também vimos that the victory of Christ, que a vitória de Cristo, a vitória da cruz, Ushindi wa Kristo is also well embedded in that scripture. também está incluída nesta So escritura. that scripture is an awesome scripture. Everything is in there. It is Então powerful esta é uma scripture. escritura maravilhosa, é uma escritura poderosa, potente. Tudo está inserido nesta escritura. yote mle ndani. Word explosion. Explosão da palavra, Word exposition. exposição da palavra. Let us read the word. Right? Então vamos ler a palavra, So certo? inside that scripture, there is Então a dentro desta of the escritura victory of Christ há even unto the todo o padrão da vitória de Cristo até o fim, quando o inimigo é lançado no lago de fogo. Ushindi wa Kristo hata wakati ambapo shetani anasiagwasiagwa na kutupwa katika ziwa la moto. Because when he said, Porque quando ele disse, and the seed of the woman, e a semente da mulher, the seed of Abraham, a semente de Abraão, he will crush your head. ele vai esmagar a sua cabeça. That is a fatal blow. Este é um golpe fatal. Hallelujah. Aleluia. And so let us read some of that victory. Então, vamos ler algumas escrituras. Matthew chapter 16. O livro de Mateus 16, 18. And remember, this Lembre-se message comes to you que esta mensagem chega para at such a vocês time when the prophecy I em gave, um tempo quando eu dei aquela profecia the 2nd of April, no dia 2 de abril the year 2004, do ano de 2004.
all the way from the Western Hemisphere. lá do outro lado do hemisfério ocidental. And I say, E eu disse, it is an elaborate landmark prophecy. é uma profecia que é um marco e é muito elaborado. Prophecy is an elaborate landmark. Essa profecia é um ponto de referência. So, that extensive prophecy, É uma profecia longa. you see in there, the E Lord você vê que lá before the throne of God. o Senhor me leva até o céu e eu estou diante do trono de Deus dentro do céu. And right at that place, E dentro daquele lugar, the place you see Isaiah stood, o lugar que você vê que Isaías ficou, em Isaías capítulo 6. so while I am there, Então, enquanto eu estou lá, then the glory, the então a glória, eu chamo de a tremenda montanha de glória cobria o trono. so the throne is completely covered. Então o trono está completamente coberto Pure white glory, what you see, com a glória pura e branca. and settling on the crown of my head. E é esta glória que você vê que repousa sobre a coroa da minha cabeça. Como hoje vocês viram esta glória vindo desde o céu, atravessando o sol e procurando por eles, procurando os profetas do Senhor. Então, esta glória, uma montanha desta glória cobria a posição do trono. And then he made me know that he E então ele me fez saber seated on the throne. que aquele que estava sentado no trono estava de fato sentado no trono. And he made me also know that the Lamb was E ele also também seated. me fez saber que o Cordeiro também estava sentado no seu trono. And then, E então, all of a sudden, repentinamente, now John the Baptist leaves. João Batista sai de dentro da glória. God the Father sends him. O Pai o envia. O Pai o envia para mim. Ele sai do meio do trono, do meio da glória. John the Baptist. João Batista. And he comes all the way. Ele vem todo o caminho. And then he stops about a meter or so. Então ele para aproximadamente a 1 metro de distância. 1 metro e meio. The throne of God is here. O trono de Deus está aqui na frente. I've already seen out there the moon has been swapped. E eu já vi lá a lua tornando-se vermelha como sangue. Eu ainda posso ver agora a lua vermelha como sangue. And then a conversation ensues between John the Baptist. Então começa uma conversa entre João Batista e este que fala com vocês. And he began to speak about this E ele glorious começou a falar a respeito deste glorioso Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados dos homens. And he said, E ele disse: he is coming. Ele está vindo. He is coming. Thank you. What was that? Ele está vindo. I'm blessed with the eternity inside the kingdom of heaven. Eu abençoo vocês com a eternidade dentro do céu. Ele diz: The glorious Lamb of God, o glorioso Cordeiro de the one Deus, that died for the sin of the world, aquele que morreu pelos pecados do mundo. he is coming. Ele está vindo. And the instruction E a instrução from God the Father. de Deus Pai. And you know at that time, as I'm speaking with John the Baptist, E vocês sabem que naquele tempo, enquanto eu estou falando com João Batista, God the Father makes me know. Deus Pai me faz saber, He makes me know that he that sits on the throne, the Lord God, Ele me faz saber que aquele que se assenta no trono, o Senhor Deus, God the Father, Deus Pai, he is following this conversation very, very close. Ele está acompanhando esta conversa com João Batista com muita atenção, bem de perto. Conversation. Então foi uma conversa muito extensa Because of some questions that I was asking there. por causa de algumas perguntas que eu estava fazendo e ele estava respondendo.
E então, at that time, naquele tempo, he opens my eyes a little bit more. Ele abre os meus olhos um pouco mais. And then I can see inside the throne room. E então eu posso ver dentro do trono agora, dentro do trono de Deus. Eu posso ver um pouco mais claramente agora. E então, novamente, I found myself walking inside the throne of God. eu vi a mim mesmo. Esta é a primeira vez que eu estou dizendo isso, desde que eu dei esta profecia no dia 2 de abril de 2004. Esta parte eu sempre ocultei. So I was walking there. Então eu estava andando lá no trono. I found myself walking inside there. When the Agora eu me vi a mim mesmo andando dentro do lugar onde a glória cobria. Sigam-me, é a primeira vez que eu digo isto, que ele entrou dentro da glória do trono. E então I was able to see. eu pude ver. Then I saw E então eu vi the glorious Lamb of God. o glorioso Cordeiro de Deus. The glorious Lamb of God. O glorioso Cordeiro de Deus For the sin of the church. que morreu pelo pecado da igreja, pelo pecado do mundo. I saw him seated in a powerful, glorious throne seat. Eu ouvi sentado em um trono poderoso e glorioso, sentado neste trono, At the center of the throne of God. no centro do trono de Deus. He was seated there. Ele estava sentado lá. This, let me give some more details. This is Deixe-me dar mais detalhes. Isto foi o que aconteceu. then when he saw Então, quando ele viu that I was looking at him, que eu estava olhando para ele, then então he did this. ele fez assim. From this side, from when he said from this side, his left hand side. Do lado esquerdo, da mão do meu lado esquerdo, ele fez assim, como que esticou o pescoço para olhar. Ele levantou a cabeça para olhar, e quando ele olhou para mim, Then I saw tremendous glory. The então throne seated. eu vi tremenda glória. O trono é glorioso, aquele lugar é glorioso. And so, E então, olha isso agora. when he did that, Quando ele fez assim, levantou a cabeça para olhar. that he had been slaughtered. E então eu vi que ele havia sido morto. I saw the blood that ran. E eu vi o sangue que escorria pelo seu peito glorioso. E quando ele falou, havia sido morto, ele fez o sinal como um corte na garganta. Então, depois disso, eu me vi a mim mesmo novamente de pé diante do trono, naquele lugar onde eu já havia encontrado João Batista. And then John the Baptist Então says, João Batista fala comigo lá. today I have really come out with this. Hoje eu realmente trouxe isso à tona com maiores detalhes, Because time is over. porque o tempo acabou. And then this is what happened. Então isso foi o que aconteceu. Then after conversation with John the Baptist, John the Então, Baptist now walks towards me and he disappears. Depois da conversa com João Batista, então João Batista anda na minha direção e ele desaparece em mim. And then the voice of God the Father spoke now from the throne. Então a voz de Deus Pai falou agora de dentro do trono. He said, come, let me show you E what ele is about. disse: vem que eu vou te mostrar o que está prestes a acontecer. Then he lifted me up. Então ele me levantou I found that I was in the clouds above. e eu descobri que eu estava nas nuvens acima de Israel. So I could see the city of Jerusalem. Então eu pude ver a cidade de Jerusalém. And then I saw the changes of leadership take place in Jerusalem. Então eu vi as mudanças de liderança acontecerem em Jerusalém. The right-wing government came, O governo de direita veio and then another e então right-wing goes. um outro governo de direita
uma mudança e então outra mudança, também de direita. Então eu vi muitas coisas que estavam acontecendo no mundo árabe, eu vi bastante coisas, muita coisa. Então eu também vi pessoas nos aviões, cristãos. Eu pude vê-los porque eu estava nas nuvens. Eu estava nas nuvens e eu pude vê-los através da janela do avião. O profeta do lado de fora olhando para dentro. Então, Isaías, quando ele viu isso, Isaías capítulo 60, versículo 8, quando Isaías viu isso, o avião ainda não tinha sido inventado. Então, quando Isaías os viu dentro do avião, ele diz: quem são estes que voam com as nuvens como pombas nos seus engradados? Isaías 60, versículo 8. O avião ainda não tinha sido inventado. Então, Isaías faz esta pergunta: quem são estes que voam com as nuvens como aves, como pombas nos seus ninhos? E eu sabia, porque ele colocou alguns cristãos específicos dentro daquele avião. Então eu sabia que aquele era um voo que estava indo para Israel. Mas no tempo de Isaías, o avião ainda não tinha sido inventado. Porque eu podia ver que eles estavam sentados dentro do avião. E entretanto, ao mesmo tempo, enquanto eles estão sentados dentro do avião, Bispa Elizabeth, a senhora poderia sentar em um lugar lá junto com as outras irmãs? On this side. Thank you. Just to honor you, my daughter. Para te honrar, minha filha. Aleluia. So what a fraternity. So he's saying this. Então ele está dizendo isso. So no aircraft had been invented. So he had no. Então ele diz, o avião ainda não tinha sido inventado no tempo de Isaías. And he asks. E ele pergunta, Because he saw porque ele viu através das janelas que eles estavam sentados. Da mesma forma como eu os vi através das janelas, porque eu estava lá em cima nas nuvens. Mas vocês sabem que quando as pessoas sentam dentro do avião, não importa onde eles estão sentados, não importa a posição dos seus assentos, há sempre a janela e as outras posições no corredor, mas todos eles estão sempre com o pescoço esticado, olhando para fora, checando através da janela, onde será que nós estamos? Então, quando Isaías viu isso, e o Senhor os fez parecer como pombas, ou seja, cristãos, pombas, significando cristãos, se comportando como pombas nos seus ninhos, esticando o pescoço para fora, sempre checando através da janela e perguntando onde nós estamos. Então eu também vi isto. Mas para mim é diferente, porque eu já vivo numa época quando o avião já foi inventado. E eu pude ver alguns cristãos específicos que o Senhor colocou lá dentro. Eu sabia que eram cristãos. Então, depois disso, então eu me vi a mim mesmo de volta na posição do trono dentro do céu. E naquele lugar agora, olha o que acontece. Agora, repentinamente,
the Lamb of God. First of all, I become Bom, transfigured. primeiro eu me tornei transfigurado. The garment very As minhas vestes tornaram-se transfiguradas. E então, repentinamente, o glorioso Cordeiro de Deus. Ele agora vem todo o caminho. Ele veio todo o caminho, desde o trono até este que fala com vocês aqui. E então eu acordei. Então esta profecia, ela é um marco e ela foi muito elaborada. E então eu comecei a dizer, é Benjamin Netanyahu 2. Benjamin Netanyahu 2. Então eu comecei a falar Benjamin Netanyahu 2. Porque o primeiro Benjamin Netanyahu 1 aconteceu quando eu estava em Israel. E então agora, e eu disse que seria um governo de direita. Mas eu estava ciente que aqueles eventos estavam acontecendo e então as vestes tornaram-se transfiguradas. Eles acontecem e então as vestes finalmente tornam-se radiantes, resplandecentes. E então o Cordeiro de Deus vem. É uma sequência. Então agora, quando eu olhei para Israel, e então nós vemos as mudanças de liderança acontecendo lá agora. Quando Benjamin vem a bordo e ele vai para uma eleição, e então ele vem e volta. Benjamin foi eleito várias vezes e agora vem Benny Gantz. Benny Gantz. Então eu posso entender e transmitir para vocês que esta mensagem de santificação está vindo em um tempo tal, quando as mudanças de liderança da quais nós falamos, estão acontecendo agora. E Benny Gantz está tentando agora formar um governo. Eu acho que foi dado a ele um mês, mais ou menos. Então ele também está tentando fazer formar esse governo. Então eu estou tentando fazer vocês entenderem que a profecia da Bíblia, a profecia da vinda do Messias, ela está centralizada e ela gira em torno de Israel. Unabii kuhusu, thank you for looking like he has not translated properly, thank you. Unabii kuhusu kurejea kwake Kristo inahusika